Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, o nosso tema será Prometo falar a verdade. Para tanto, gostaria de trazer um texto sagrado, Efésios capítulo 4, verso de número 15, que diz: falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Muito bem. É preferível ouvir os críticos aos bajuladores. Por quê? Porque os críticos corrigem. Já os bajuladores corrompem. Palavras de Santo Agostinho. E você? O que você prefere ouvir? Crítica construtiva ou bajulação? Correção ou elogio? Ou quem sabe as duas coisas? O tema é muito pertinente para os dias que estamos vivendo, porque eu estou vendo, e parece que isso se intensificou com a pandemia, que um dos maiores desafios do homem nos dias que estamos vivendo é falar a verdade. Porém, em amor, não apenas a verdade nua e crua, mas a verdade em amor, porque geralmente as pessoas sentem dificuldade em corrigir ou em criticar construtivamente, com medo de serem mal interpretadas, ou até sabem que serão bem interpretadas, mas a sua fala pode dar méritos para um terceiro, principalmente quando falamos do campo político. Então, escondem a verdade e acabam praticando a mentira em nome de uma ideologia. E isso é exatamente o contrário do que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque o amor começa justamente onde termina a mentira. Onde a mentira acaba, então prolifera o amor. E para que haja verdadeiro crescimento em qualquer área da vida, a pessoa precisa saber o que há de fato de errado em suas atitudes. Isso é imprescindível, porque eu estou vendo situações no cotidiano, principalmente através da televisão, pessoas mentindo quando você escuta aquilo e fala: poxa, mas não precisava mentir a respeito disso. Então, o hábito da mentira, o hábito de utilizar a mentira como instrumento de defesa, vem se tornando tão ferrenho que a pessoa mente até quando não precisava mentir. Poderia tão somente falar a verdade. E só quando ela olha para si mesma e descobre o que há de errado em suas atitudes, só assim ela poderá então reconhecer a sua falha e procurar a devida correção. Se uma pessoa ama de fato alguém, ela não precisa esconder desse alguém a verdade, sob pena de prejudicá-lo. É preciso falar a verdade, mas em amor. Eu gostaria de trazer uma ilustração que eu encontrei aqui, que é fantástica. Chama-se Sem Medo da Guilhotina, e é uma história verdadeira que aconteceu no período do terror entre 1792 a 1794, essa que foi a chamada fase negra, ou a mais negra fase da Revolução Francesa, e era comum nesse período o chamado Comitê de Salvação Pública, que era comandado por Robespierre, determinar a execução de inimigos com base em falsas acusações. Falsas acusações. Certa vez, o comitê denunciou que haveria uma conspiração
para envenenar soldados com conhaque. Mas, para punir os responsáveis, era preciso provar primeiro a culpa. Por isso, uma amostra da bebida foi enviada para análise a um químico chamado Claude Louis Berthollet. Ele se viveu de 1749 a 1822, respeitado, né? Esse homem, esse físico, esse químico, ele foi muito respeitado porque ele que descobriu, dentre tantas outras coisas, que o cloro ele tinha propriedades descorantes e que podia ser usado para branquear roupas, tecidos. Junto com a amostra que foi enviado a ele, então, veio uma ameaça explícita, dizendo: Robespierre necessitava da prova e quem lhe desobedecesse seria guilhotinado, ou seja, perderia a cabeça, morreria na guilhotina. Mas olha que interessante, Berthollet não se deixou intimidar. Terminada a análise, concluiu que não havia veneno na bebida. E quando ele é chamado ao comitê para alterar o laudo, ainda tentaram intimidá-lo, chamaram ele a um comitê para que ele alterasse o laudo, o cientista irredutível decidiu mostrar que dizia a verdade, a ponto de beber o conhaque na frente de todos. É claro que isso trouxe uma tremenda irritação a Robespierre, gritou muito, esbaforido, e disse: como que você ousa beber esse líquido? Berthollet respondeu: muito mais ousado eu fui quando eu assinei o laudo dizendo que não havia veneno algum. Essa foi a resposta de Berthollet. Ele só escapou da guilhotina, conta a história, porque o comitê precisava de seus serviços. A verdade para alguns é mais importante que a própria vida. Guarde isso. A verdade para alguns é mais importante que a própria vida. Quando você estiver na dúvida entre falar a verdade, ou mentir, ou bajular, pense no que seria melhor para o aperfeiçoamento do caráter daquela pessoa. Uma vez que, se você respeita de fato essa pessoa, se você quer explicitar o amor, quer o melhor para ela, ora, então fale a verdade. Respire fundo antes de falar. Permita que Deus direcione as suas palavras para que elas sejam ditas na totalidade da verdade, porém com amor. Ofereça-se para abençoar. Seja verdadeiro, não seja falso. Fale a verdade, não minta. Ore para Deus. Eu peço para que você tenha sabedoria e você ore para que Deus dê a você um temperamento equilibrado e que você possa, de fato, experimentar a virtude de ser verdadeiro e falar a verdade, e expor a verdade. Com amor, doa a quem doer, mas com amor, visando o crescimento, o encorajamento. Não se permita, cada vez que você for falar algo, e você perceber que aquilo que você está contando não representa a totalidade da verdade, cuidado, cuidado. Isso pode se tornar um hábito, e você pode ser visto
depois como aqueles que estão mentindo quando nem precisava mentir. Mentem por prazer. Que Deus te abençoe, que você viva com sabedoria e que você busque a verdade em amor. Fique na paz.